Fala galera que se liga aqui no Mestres da História, chegando mais uma vez aqui na área o professor Edenilson Moraes na condução desse processo pedagógico. E hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso curso de preparação para o concurso da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso para o cargo de delegado. E a gente está fazendo toda uma análise do conteúdo de História de Mato Grosso para você se preparar, para você ficar competitivo e ter um grande desempenho. Afinal de contas, o seu sucesso é o nosso sucesso também. Por isso, espero que você curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de clicar na campainha, pois assim você vai receber todas as nossas notificações e vai ficar por dentro de uma super preparação para você ter um grande desempenho nas suas provas. Muito bem, pessoal, essa é a nossa segunda aula, onde a gente vai falar sobre justamente a fundação de Cuiabá. Você se lembra que na nossa primeira aula nós falamos sobre os bandeirantes, escravização indígena e exploração de ouro nas minas cuiabanas no início do século XVIII. Bom, é bom a gente ter uma análise bem feita dessa questão, afinal de contas a história de Mato Grosso, ou pelo menos o início da colonização das terras mato-grossenses, está ligada de maneira intrínseca à chegada das expedições bandeirantes, finalzinho do século XVII, comecinho do século XVIII. Você se lembra, na nossa primeira aula nós falamos que os bandeirantes de apresamento estavam muito a fim de capturar indígenas para transformá-los em escravos a serem utilizados no Planalto Vicentino, e que casualmente acabaram descobrindo ouro primeiro no Cochipó-Mirim em abril de 1719 com os elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral, e posteriormente no ano de 1722 junto ao córrego da Prainha, os elementos da bandeira do sorocabano Miguel Sutil acabaram por descobrir a segunda jazida aurífera em terras mato-grossenses, as famosas Lavras do Sutil ou Minas do Sutil, aguçando ainda mais o interesse dos paulistas e também da coroa portuguesa em relação às terras cuiabanas. Não é à toa que no início do século XVIII nós tivemos inclusive a presença do governador da capitania de São Paulo aqui em terras cuiabanas, que é justamente o tema da nossa aula de hoje. Mas a princípio a gente vai contextualizando século XVIII, início da exploração aurífera, e isso vai aumentar ainda mais os interesses econômicos, tanto dos exploradores paulistas, os bandeirantes, quanto das autoridades metropolitanas em relação a essas terras, em relação justamente ao Arraial do Bom Jesus de Cuiabá. Então a gente teve 1719, descoberta das Lavras do Cochipó-Mirim pelos elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral. Ali surgiu o Arraial da Forquilha, na confluência dos rios Mutuca e Cochipó. Lá foi erigido o primeiro povoado criado pelos paulistas em terras mato-grossenses, erigido em homenagem, sob a proteção de Nossa Senhora de Penha de França. Depois, 1722, surgiu um outro arraial, o Arraial do Bom Jesus de Cuiabá, logicamente, sob a proteção do Bom Jesus, não é? A partir da descoberta das Minas do Sutil. Então a gente teve um deslocamento populacional do Arraial da Forquilha para o Arraial do Bom Jesus. E não apenas isso, tivemos um adensamento populacional. Como bem nos conta o primeiro cronista das Minas Cuiabanas, José Barbosa de Sá, lá no século XVIII, ele falava que as Minas do Sutil foi uma das principais, uma das maiores jazidas auríferas encontradas no Brasil durante o século XVIII. Talvez o nosso cronista, o nosso escritor, tenha carregado na tinta um pouco, né? Tenha usado de certa hipérbole ao relatar a importância das Minas do Sutil. Agora, não dá para negar
a relevância econômica que teve essa descoberta. Afinal de contas, é por causa disso que toda a atenção da capitania de São Paulo volta-se para a exploração de ouro das minas cuiabanas. Bom, justamente sobre isso é importante mencionar que as minas encontradas em terras cuiabanas estavam sob a jurisprudência da capitania de São Paulo. Portanto, este território, que hoje nós temos Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, lá no século XVIII, no início da colonização, fazia parte da capitania de São Paulo, pessoal. E aí, claro que as autoridades metropolitanas tinham todo o interesse de controlar, de promover uma fiscalização, de assegurar a cobrança dos impostos, dos tributos devidos à coroa portuguesa. Então é por isso que vai aguçar ainda mais os olhos, o interesse da metrópole portuguesa em relação a essas minas. Muito bem, a questão do abastecimento é outro aspecto que você precisa ficar ligadinho no lance para compreender de que maneira se dava todo o fornecimento de víveres para as minas cuiabanas. Então presta muita atenção, pessoal. Nós temos duas formas principais que garantiam, ou pelo menos tentavam garantir, o abastecimento das minas cuiabanas. Primeira forma, nós temos justamente os produtos de primeira necessidade. Quer dizer, mandioca, arroz, feijão, frutas, legumes, vinham de duas localidades próximas às minas cuiabanas. Quais sejam? Rio Abaixo, atuais municípios de Santo Antônio de Levergé e Barão de Melgaço, e Serra Acima, atual município de Chapada, exatamente, a aprazível Chapada dos Guimarães. Então, os produtos de primeira necessidade vinham de duas localidades próximas às minas cuiabanas, Rio Abaixo e Serra Acima. Aí você já pode perguntar, mas e aí, tio Ed? E os produtos assim mais específicos, de um comércio mais apurado, um comércio maior, tais como ferramentas de trabalho, alimentos diversos, dentre eles o sal, tão importante na conservação da carne, escravos, além disso também os oficiais da coroa portuguesa, a galera que se deslocava para as minas cuiabanas. Como é que eles chegavam até aqui? Chegavam através do mesmo caminho empreendido pelos bandeirantes, lá na transição do século XVII para o século XVIII. Qual que era o caminho dos bandeirantes? Eram os caminhos fluviais. Os bandeirantes vão trilhar os territórios que deram origem à capitania de Mato Grosso através dos rios, através da bacia hidrográfica que banha essa porção mais central da América do Sul. Perfeito? Então vai acontecer através das monções. Isso mesmo, anota aí. Monções de abastecimento, que eram expedições fluviais que partiam lá da capitania de São Paulo, através dos rios da região, e chegavam até as minas cuiabanas. Partia da vila de Araritaguaba, nossa, nome indígena, né? Araritaguaba, que é Porto Feliz, no interior de São Paulo atual, não é? Na época, na capitania de São Paulo, era a vila de Araritaguaba. De lá partiam as monções, que eram expedições fluviais que vinham para essa região trazendo toda a sorte de mercadorias tão vitais para a sobrevivência dos primeiros moradores das minas cuiabanas. As monções eram realizadas 2 vezes por ano, ocorriam 2 vezes por ano a vinda das monções para a região cuiabana. Por que razão? Porque o tempo médio de duração das monções, da viagem das monções, variava entre 4 e 6 meses. Por que entre 4 e 6 meses? Dependia bastante, pessoal, do volume de água dos rios. E os monçoeiros, né, aquelas verdadeiras caravanas de canoas, os batelões, que eram aquelas grandes canoas nas quais os monçoeiros traziam todas as mercadorias tão importantes para a sobrevivência do arraial do Cuiabá, enfrentavam
uma série de dificuldades. Eles enfrentavam avaria nas embarcações, perda de parte da carga, carência de alimentos, enfrentavam também chuvas, enfrentavam ataques indígenas, como é o caso dos índios, são os índios, não são os Guaicuru, são os Paiaguá. Os Paiaguá são os índios canoeiros, anota aí, os Paiaguá, índios canoeiros, atacavam as monções quando as mesmas estavam no percurso, no itinerário em direção às Minas Cuiabanas. E a propósito, nossos amigos Paiaguá tinham uma técnica muito interessante de ataque às monções. Eles emborcavam suas canoas, ou seja, viravam as canoas de cabeça para baixo, né? Emborcavam a canoa. Quem é ribeirinho sabe que quem emborcar uma canoa é virar a canoa, né? A canoa virou por deixar ela virar, foi por causa da Maria que não soube remar. Então os Paiaguá viravam as canoas e ficavam ali na curva do rio, aguardando a passagem do inimigo, no caso a passagem das monções. Quando as monções iam atacar, iam cruzar ali a curva do rio, os Paiaguá, mais do que depressa, desviravam suas embarcações e se precipitavam sobre suas vítimas, muitas vezes derrotando os monçoeiros. É por essa razão que as autoridades metropolitanas acabaram por decretar guerra justa contra o Paiaguá. O que vem a ser terra justa aí, professor Edio? Moçada, guerra justa, eu falei terra justa, mas nada a ver. Guerra justa era a permissão da coroa portuguesa para se exterminar, para se escravizar ou para se exterminar grupos indígenas que resistissem à colonização. Então as tribos indígenas que fossem refratárias ao avanço da colonização, que atacassem os elementos, os colonos, ou que praticassem a antropofagia, ou que não aceitassem a catequização, o que acontecia? A coroa portuguesa autorizava a formação de bandeiras para promoverem a escravização e até mesmo o extermínio desses povos indígenas. Foi o que aconteceu com nossos amiguinhos Paiaguá, que eram os índios que atacavam as monções. Eles acabaram, por volta de 1730, as autoridades metropolitanas acabaram por decretar guerra justa contra os índios Paiaguá. Assim também foi com os Guaicuru, os índios cavaleiros da região do Pantanal. A propósito, vale dizer também que as monções não faziam o itinerário 100% fluvial, porque em alguns trechos, nos trechos que apresentavam cachoeiras, os monçoeiros tinham que descer toda a carga dos batelões, carregar inclusive os batelões nas costas dos escravos e dos índios que acompanhavam essas expedições e atravessar trechos terrestres, como é o caso do Varadouro de Camapuã, na porção sul daquela que seria a capitania de Mato Grosso, hoje estado de Mato Grosso do Sul, naquela região ali que margeia o Pantanal mato-grossense. E nessa região eles também eram vítimas do ataque de indígenas, do ataque dos Guaicuru nessa área aí, beleza? Bom, em relação aos índios que eu falei, alguns índios acompanhavam as monções. Pois é, existiam grupos indígenas aliados dos bandeirantes. E esse contato dos bandeirantes com alguns grupos indígenas acabou sendo vital para a própria sobrevivência da atividade bandeirante, assim como pela existência da atividade monçoeira. Afinal, os bandeirantes aprenderam muito com os indígenas, por exemplo, os caminhos fluviais, a questão das plantas comestíveis, das ervas venenosas também, das plantas medicinais, ou seja, a sabedoria, o conhecimento, a cultura indígena acabou auxiliando esses expedicionários que faziam essas verdadeiras expedições comerciais através dos caminhos fluviais da parte central da América do Sul, as chamadas monções de abastecimento. Então você já sabe, os produtos de um comércio de maior porte
como ferramentas de trabalho, escravos, alimentos diversos, remédios, vestimentas, vinham através das monções de abastecimento, através da via fluvial, moçada, através dos rios, Rio Tietê, por exemplo, Rio Pardo, Rio Paraguai, Rio São Lourenço, Rio Cuiabá. Demorava de 4 a 6 meses o tempo da viagem das monções, as monções paulistas, em direção às minas cuiabanas. Foram vitais ao longo do século XVIII e comecinho do século XIX. As monções traziam essas mercadorias, que evidentemente, em razão de todas as adversidades que enfrentavam ao longo do caminho, essas mercadorias, quando chegavam nas minas cuiabanas, tinham um preço exorbitante e, logicamente, que nem todos aqui no Arraial e depois Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá tinham condições de adquirir tais mercadorias. Inclusive, os primeiros habitantes das minas cuiabanas, que deram início ao povoamento branco, à colonização desse território, enfrentaram muitas dificuldades, como por exemplo, crise no abastecimento, falta de alimentos, tanto por causa da baixa produção agrícola das regiões próximas a Cuiabá, Serra Acima e Rio Abaixo, que enfrentavam problemas também. Tinham pragas de gafanhotos, pragas de ratos, que acabavam diminuindo a produção agrícola, tanto quanto os produtos que vinham de São Paulo com o preço, olha, exorbitante, com o preço inflacionado. Portanto, nos primeiros tempos não foi fácil a vida da população do Arraial do Cuiabá. Beleza? Então a gente falou sobre as monções, apresentou para vocês as principais características desse importante empreendimento que, a duras penas, garantiu a sobrevivência do Arraial e depois Vila Real de Cuiabá. Muito bem. Pessoal, um outro aspecto importante para tratarmos aqui em nossa aula sobre a fundação de Cuiabá, que a gente sabe que Cuiabá foi fundada pelos elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral. Com a descoberta da lavra do Coxupó-Mirim, foi lavrada uma ata de descobrimento dessa jazida, que acabou servindo como documento de fundação das minas cuiabanas. Posteriormente surgiu as Minas do Sutil, 1722, Arraial do Bom Jesus, que é considerado pelos historiadores a origem histórica de Cuiabá, porque o Arraial do Bom Jesus, localizado na área central, no atual centro histórico de Cuiabá, na Avenida da Prainha, a nossa gloriosa Avenida Tenente Coronel Duarte, ali naquelas imediações que Cuiabá de fato começou. Por isso que muitos historiadores vão dizer que o pontapé inicial de fato de Cuiabá, a origem histórica dessa cidade, diz respeito à descoberta das lavras do Sutil. Mas Cuiabá só foi elevada à categoria de vila em 1º de janeiro de 1727, quando da presença do governador da capitania de São Paulo, Dom Rodrigo Moreira César de Menezes. Mas para falar da vinda do governador de São Paulo para as minas cuiabanas, primeiro a gente precisa fazer um preâmbulo introdutório para compreender todo esse contexto histórico. Vamos entender então aqui, amigos, a descoberta de ouro, as primeiras jazidas encontradas nas minas cuiabanas, é claro que aumentou o interesse das autoridades metropolitanas em relação a essa região. É claro que o governador de São Paulo, à época, vai ter todo o interesse de manter um rigoroso controle sobre a extração aurífera na região. Só que para isso ele ia bater de frente com o poder exercido pelos sertanistas enriquecidos que estavam por aqui. Os descobridores das minas cuiabanas, Pascoal Moreira Cabral, Miguel Sutil e os irmãos Leme. Não se esqueça também dos irmãos Leme, João e Lourenço Leme, que vieram da capitania de São Paulo para essa região e para cá vão desenvolver atividades ligadas ao comércio e à mineração. Pra vocês terem uma ideia, os irmãos Leme, que já haviam cometido alguns crimes lá na capitania,
antes de virem para Cuiabá, acusados inclusive de assassinatos, de estupros, eles vão conseguir controlar as minas cuiabanas, inclusive, moçada, desbancando o descobridor, o primeiro descobridor das minas cuiabanas, que foi Pascoal Moreira Cabral, né? Então a gente pode dizer assim, de uma forma bem simplista, eles vão tomar a boca que pertencia a Pascoal Moreira Cabral, vai passar a pertencer aos irmãos Leme, João e Lourenço Leme. Então são as principais, digamos assim, lideranças do ponto de vista econômico das minas cuiabanas. Então vão ter um grande prestígio nessa região. Claro que o interesse da coroa portuguesa em implantar o fisco na região vai promover um choque de interesses. De um lado, os interesses da coroa portuguesa, que queria cobrar os impostos, afinal de contas, é isso que sustentava o Estado português, a exploração da sua principal colônia, no caso o Brasil, e os fundadores, que se achavam donos das minas e que não estavam muito interessados em dividir essa riqueza, em pagar pesados tributos para o rei de Portugal. Então a gente já tem aí um embate muito interessante. De um lado, os fundadores, os sertanistas opulentos dessa região, dentre eles não se esqueça dos irmãos Leme, e de outro lado o interesse da coroa portuguesa, que era implantar o fisco na região, moçada. O controle da extração aurífera nas terras cuiabanas era ponto vital para a coroa portuguesa. Então o que vai fazer o governador de São Paulo? Antes de vir para as minas cuiabanas, ele vai se assegurar de evitar qualquer embate com os grupos dominantes locais. Ele precisava retirar de seu caminho todos os obstáculos. Então como é que ele vai fazer isso? Ele vai, antes de vir para as minas cuiabanas, tirar os irmãos Leme da jogada, pessoal. E como é que o governador de São Paulo vai tirar os irmãos Leme, que eram os representantes do poder local aqui nas minas cuiabanas? Simples. Primeiro, o governador vai tentar cooptar os irmãos Leme, vai tentar trazer os irmãos Leme para o seu lado, vai tentar ali trazer para debaixo de sua asa esses ricos, esses opulentos comerciantes aqui das minas cuiabanas, oferecendo o cargo de provedor dos quintos para um dos irmãos Leme. Olha, observa aí, o governador faz uma oferta: vem trabalhar com a gente aqui na coroa e você vai ser o responsável pela cobrança do quinto. Você sabe que o quinto era 20% na extração aurífera, não é? O famoso quinto dos infernos, que ninguém gostava de pagar, evidentemente. Afinal de contas, quem que gosta de pagar imposto? Não é? Nem masoquista gosta de pagar imposto. Pagar imposto é o fim da picada. Então tinha o quinto, o famoso quinto dos infernos. O governador Dom Rodrigo César de Menezes ofereceu então para um dos irmãos Leme o cargo de provedor dos quintos das minas cuiabanas. E ele vai fazer uma contrapartida, uma contraoferta ao governador, pedindo o cargo de capitão-mor regente ao seu irmão. No que o governador não aceita essa contraproposta. Não aceita. O governador de São Paulo não aceita. Então os irmãos Leme resolvem romper definitivamente com o governador Dom Rodrigo César de Menezes. Não aceitam a oferta e vão falar: olha, a gente vai continuar explorando o comércio, explorando as jazidas de ouro em Cuiabá, independente da vontade ou da ação do governador de São Paulo. Então você vê que tem um atrito que acaba gerando um rompimento definitivo entre o governador de São Paulo e os irmãos Leme. Então aí o que o governador de São Paulo vai fazer na sequência? O governador de São Paulo vai pedir à justiça da capitania que decrete o mandado de prisão sobre os irmãos Leme, que, como eu disse para vocês, eram acusados de cometerem alguns crimes na capitania de São Paulo, assassinatos, estupros. Então os irmãos Leme tinham a ficha suja, né? Tinha uma ficha criminal suja, a capivara deles era grande.
Então aí vai ser feita uma emboscada sobre a mansão dos irmãos Leme, que encontrava-se ancorada em Itu, no interior da capitania de São Paulo. Eles estavam esperando, aguardando para arrumarem em direção a Cuiabá, trazendo uma série de mercadorias. Era uma monção que os irmãos Leme trariam para Cuiabá. Nesse momento foi feito um cerco para prender os irmãos Leme, João e Lourenço Leme. Eles vão enfrentar esse cerco policial, vão fugir, mas depois João e Lourenço Leme não têm toda essa sorte. O Lourenço Leme acaba preso, pouco tempo depois ele é preso e morto. Ele é morto, é assassinado no cerco para prendê-lo. E o nosso amiguinho João Leme acaba preso e é conduzido para Salvador, que naquela época era a capital do Brasil. Lá em Salvador, João Leme é julgado pelas autoridades jurídicas coloniais e condenado à morte. Ele é decapitado lá em Salvador e tem o seu corpo esquartejado e exposto nas ruas daquela cidade. Por que a punição aos Leme foi rigorosa, foi severa? Por que o governador de São Paulo não deu colher de chá para os irmãos Leme? Porque é o seguinte, pessoal, na verdade o governador desejava implantar uma rigorosa cobrança de impostos nas minas cuiabanas e ele precisava eliminar todo e qualquer foco de oposição. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente compreender melhor. Quando a coroa portuguesa resolveu implantar as casas de fundição lá em Vila Rica, a futura capitania de Minas Gerais, o que aconteceu? Uma revolta liderada por Felipe dos Santos, uma revolta contra a implantação das casas de fundição. Nessa revolta, Felipe dos Santos foi enforcado e esquartejado, teve seus despojos expostos nas ruas de Vila Rica. Isso foi em 1720, portanto antes da morte dos irmãos Leme. Quando aconteceu essa oposição dos irmãos Leme em relação ao governador de São Paulo, Dom Rodrigo Moreira César de Menezes, ele não deu nenhuma colher de chá. Não. A punição foi severa. Os dois irmãos acabaram assassinados. Lourenço Leme morreu no cerco para prendê-lo. João Leme foi preso, foi conduzido ainda com vida para Salvador, julgado, condenado à morte, foi decapitado, esquartejado, teve o seu corpo, partes de seu corpo, expostos nas ruas da cidade soteropolitana, lá em Salvador. E mais do que isso, a casa deles foi demolida, foi jogado sal grosso sobre os escombros da casa dos irmãos Leme. A família Leme teve os seus bens confiscados pela coroa portuguesa, olha só, e os elementos da família dos Leme perderam todas as benesses em relação ao rei de Portugal. Veja como a punição foi exemplar. As autoridades portuguesas não aliviaram, severa punição. Depois que retirou os irmãos Leme do caminho, não tinha mais nenhum foco perigoso de oposição em relação à vinda do governador de São Paulo para essa região, é que ele vem, isso em 1726. A morte dos irmãos Leme aconteceu em 1723. Em 1726, o governador de São Paulo resolve então implantar o poder metropolitano nas minas cuiabanas. Então ele vem, chega em novembro de 1726, veio numa gigantesca monção, pessoal, que tinha mais de 300 batelões, trouxe cerca de 3.000 pessoas, autoridades coloniais, militares, padres, escravos, ferramentas de trabalho, mantimentos. Demorou cerca de 6 meses para chegar às minas cuiabanas, chegou em novembro de 1726 até o Arraial do Bom Jesus de Cuiabá. E aí, como eu disse para vocês no início da aula,
em 1º de janeiro de 1727, o governador da capitania de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes, elevou o arraial à condição de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Olha o nome pomposo que passou a ter as Minas Cuiabanas. Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Como diz a letra da música, né, pessoal? Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá, tem gegé, samba na avenida, mas em Lebrajé que se vive a vida. Mais ou menos assim. Não lembro muito bem da letra da canção, mas é só para exemplificar. O nome então, Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. E por que a elevação do arraial à condição de vila? Pessoal, esse foi um prêmio. Não era qualquer localidade da colônia que tinha a denominação de vila, ainda mais Vila Real, moçada. Olha só a deferência que foi feita às Minas Cuiabanas. Isso foi um prêmio pela elevada extração aurífera das Minas de Cuiabá. Por essa razão que Dom Rodrigo elevou o arraial à condição de Vila Real, implantou o Senado da Câmara. O que é o Senado da Câmara, professor? Olha, toda a vila tinha uma Câmara, Câmara Municipal. A Câmara Municipal onde atuavam os homens bons. Os homens bons, mal comparando, seriam uma espécie de vereador. Os vereadores da época. Os homens bons eram ricos latifundiários ou comerciantes que exerciam essa função, a função de contribuir para a administração local, trabalhando no Senado da Câmara ou Câmara Municipal. Erigiu também o Pelourinho, moçada. Promoveu então a criação do Pelourinho, que é o símbolo do poder metropolitano na Vila Real do Senhor Bom Jesus. O Pelourinho é o local onde se castigavam os criminosos ou se punia também os escravos infratores, instalado em frente ao Senado da Câmara da Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Além disso, Dom Rodrigo César de Menezes, no período em que esteve em Cuiabá, também promoveu a doação das cartas de Sesmaria. As cartas de Sesmarias, promovendo a distribuição de lotes de terra de tamanhos variados a pessoas que tivessem interessadas em colonizar as terras próximas às Minas Cuiabanas. Nós podemos citar, por exemplo, Antônio de Almeida Lara recebeu uma carta de Sesmaria e estabeleceu o primeiro ou um dos primeiros engenhos da região do Cuiabá, das proximidades da região do Cuiabá, lá na Serra Acima, lá na atual Chapada dos Guimarães. Beleza? Então, Dom Rodrigo César de Menezes veio para as Minas Cuiabanas no sentido de se garantir o poder metropolitano nessa região e se promover a extração, a cobrança dos impostos sobre a extração aurífera nessa região. Claro que o governador de São Paulo não iria deixar o povoado, a vila de São Paulo, para vir para a vila de Cuiabá só para tomar guaraná ralado e comer cabeça de pacu, não é isso? Ele vem para cá com o objetivo de implantar uma rigorosa fiscalização, cobrança do quinto, cobrança de captação, cobrança sobre o trânsito nos rios, não é? A circulação de mercadorias, tudo isso, olha, cobrança expressiva, hein? Cobrança rigorosa. Diga-se de passagem, quando da chegada do governador de São Paulo em Cuiabá, tivemos uma semana de festa, a cidade ficou iluminada, muita música, muita dança, para celebrar a chegada de tão ilustre visitante às Minas Cuiabanas. Mas, durante os 18 meses em que Dom Rodrigo César de Menezes esteve em Cuiabá, olha, ele acabou implantando uma rigorosíssima fiscalização. Ele apertou, arrochou para valer, apertou o cinto, não é? Cobrança de impostos elevadíssima, o que fez com que muitos mineiros que estavam estabelecidos nessa região, trabalhando com a extração aurífera, olha, picassem a mula literalmente. A galera teve que empreender fuga. Alguns voltaram para São Paulo, outros embrenharam-se em Goiás
E outros ainda foram para a região do Guaporé, pessoal, a região do rio Guaporé, a região noroeste da capitania. Então eles vão mais adentrando para os sertões mato-grossenses e acabam por descobrir novas jazidas auríferas. Olha que legal! Novas descobertas de ouro nas terras cuiabanas, as lavras do Brumado, as lavras do Guaporé, a atuação dos irmãos Pais de Barros, Arthur e Fernando Pais de Barros, na descoberta de veios auríferos na região banhada pelo rio Guaporé, pelo rio Galerinha. Então eles descobrem as minas de Mato Grosso. Inclusive o nome do nosso estado, Mato Grosso, é uma referência à vegetação nativa dessa região do Vale do Guaporé. Quando os bandeirantes chegaram até o Vale do Guaporé, se depararam com árvores de porte elevado, emaranhados de cipó e difícil penetração, logo chamaram a região de Mato Grosso. E vejam só vocês, acabou se tornando o nome da capitania que surgiria pouco tempo depois, em razão do avanço dos bandeirantes mais próximos da fronteira com o domínio colonial espanhol, o vice-reino do Peru, a região que tinha ali duas missões jesuíticas espanholas, missão de Mochos e Chiquitos, próximos ali ao Vale do rio Guaporé. E é justamente o fato dessa evasão populacional. Por que houve uma evasão populacional aqui nas minas cuiabanas? Primeiro porque o ouro era de aluvião, pessoal, ou seja, um ouro de superfície, muito mais fácil de ser encontrado, mas também de rápido esgotamento. Segundo motivo, a extorsão que as autoridades metropolitanas estavam fazendo. Vamos combinar que Dom Rodrigo César de Menezes cobrava pesadíssimos impostos. Então a galera teve que escamotear para outra área porque não estava dando para pagar imposto, não é, pessoal? Trabalhar só para pagar imposto não dá. E outro motivo, por conta da descoberta de novas jazidas na porção mais a oeste, as minas de Mato Grosso. Tudo isso vão fazer com que o rei de Portugal, Dom João V, anota o nome da fera aí, Dom João V, na Carta Régia de 9 de maio de 1748, resolvesse então desmembrar as minas cuiabanas da capitania de São Paulo, criando daí a capitania de Mato Grosso e Minas do Cuiabá, pessoal. A famosa capitania de Mato Grosso. Carta Régia datada de 9 de maio de 1748, assinada pelo rei de Portugal. Detalhe, observação importante. Nessa mesma Carta Régia também foi criada a capitania de Goiás. Também desmembrada da capitania de São Paulo, surgiu a capitania de Goiás. E também nessa Carta Régia foi nomeado aquele que seria o primeiro capitão-general e governador da capitania de Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, o nosso bom e velho Conde de Azambuja, que inclusive também foi vice-rei do Brasil. Olha, ele teve importância, o carinha que fundou a nossa primeira capital lá no Vale do Guaporé, Vila Bela da Santíssima Trindade. Mas eu não quero colocar o carro na frente dos bois. Sobre a fundação de Vila Bela, erigida no Vale do Guaporé para ser a primeira capital da capitania de Mato Grosso, inaugurada em 19 de março de 1748, e falar também sobre a criação da capitania de Mato Grosso pela Carta Régia de 9 de maio de 1748, e o primeiro governador dessa capitania, Dom Antônio Rolim de Moura, nosso bom e velho Rolim de Moura. Eu falo na próxima aula. Calma, fica tranquilo, fica relax, que a gente vai paulatinamente conduzindo o nosso conteúdo programático. E não se preocupe, aqui no Mestres da História você vai ter uma grande preparação. Você vai ficar competitivo para esse certame, o concurso da PJC, a nossa Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, para o cargo de delegado. E você que está estudando também para outros concursos que abranjam essa temática, também é bem-vindo.
Você também que assiste os nossos vídeos, comenta aí o que você achou dessa aula, teve alguma dúvida, alguma coisa que ficou assim meio obscura que você não compreendeu, deixa o seu recadinho aqui e não se esqueça, dá o like aí porque isso ajuda na divulgação do nosso canal, moçada, ajuda a gente a continuar essa nossa empreitada onerosa, essa nossa empreitada aqui de fazer uma democratização do conhecimento através da internet, usando aqui a plataforma do YouTube no canal Mestres da História com o professor Edenilson Moraes. Muito obrigado a você que veio até aqui, assistiu a nossa aula completa. Eu espero você na nossa próxima aula, quando a gente vai falar sobre a fundação de Vila Bela e a criação da capitania de Mato Grosso. Um grande abraço para todo mundo, continue estudando com foco, com fé, com força. Estuda que a vida muda. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!